Nosso culto que se inicia agora, todo-poderoso, maravilhoso, tremendo Senhor, grande Senhor, Senhor poderosíssimo, Senhor santo, Senhor verdadeiro, juiz reto e perfeito és tu. Nos juntamos aqui para te adorar, para te exaltar, para glorificar o Senhor nas nossas vidas, glorificar o Senhor no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, glorificar o Senhor com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente vê, glorificar o Senhor com tudo aquilo que nós sentimos, saboreamos, cheiramos, tudo isso e muito mais são dádivas do nosso Senhor. E nós nos reunimos aqui como igreja criada, fundada, instituída por Cristo Jesus. Igreja que um dia será levada para junto dele. Igreja dos salvos que será arrebatada. Como igreja do Senhor, como noiva do Cordeiro, nós exaltamos e glorificamos o Senhor. Nada vamos pedir hoje, a não ser que o Senhor nos aceite como adoradores. Livra-nos da mentira, e esta é a oração que eu apresento a Ti, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Eu acho que eu já falei isso para vocês em alguma oportunidade, né? Mas eu vou repetir. Quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente aprende, na verdade, mais preocupado a gente fica. Porque a gente vê que aquilo que a gente aprendeu, obviamente nós não sabíamos, e com o aprendido, a gente vê que o nosso relacionamento com Deus às vezes é muito distante. Nosso relacionamento com Deus é como se Deus fosse uma prateleira de mercado, onde a gente olha na lista o que a gente precisa, vai lá e pega. Então, saber às vezes machuca. E hoje eu quero trazer para nós, porque o primeiro aqui que ouve o que eu falo sou eu, né? Ó, apesar que esse ouvido aqui é meu, é ruim demais, viu, gente? Eu estou praticamente, eu devo estar com uns 25%, 20% de audição só aqui. Esse aqui está, eu não ouço ainda, mas não está perfeito, né? É muitos anos, né, usando essas coisinhas aqui, vai acabando com a nossa audição.
Hoje eu quero falar sobre um negócio que a gente esquece. E vou já inseri aqui no meio, um outro assunto que a gente esquece mais ainda. Hoje eu vou falar sobre sacrilégio. Você sabe o que é um sacrilégio? Eu já cometi muitas vezes sacrilégio. E olha, não vou dizer assim, num passado, não, talvez até recentemente. Falei agora há pouco, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê o quão errado nós somos na adoração, o quão desprezíveis mesmo nós somos na adoração a Deus. E quando a gente vê essas coisas que acontecem nos dias de hoje, nas mais variadas denominações, a gente não consegue relacionar isso com adoração a Deus. Não há como. Né? Sacrilégio é ser irreverente com relação a uma pessoa, a um lugar ou a uma coisa sagrada. O sacrilégio ocorre quando alguém abusa, profana de algo relacionado a Deus, ou na expansão da palavra, a uma religião. Sacrilégio, sempre falo isso para vocês, hein? Não sabe muito bem o que quer dizer a palavra, não tenha vergonha, vai lá, procura, para aprender o que quer dizer. Existe uma área de estudo, chama-se etimologia, é a origem das palavras. A palavra sacrilégio, por que você está falando tudo isso? Para você saber e para você entender o que é. Não adianta vir aqui sofrer, né? Eu às vezes pulo uma porção de coisas aqui, não porque tenho preguiça de falar, porque não dá tempo, e porque às vezes eu sei que eu falando aqui muito, as pessoas se incomodam, enjoam, né? Mas sacrilégio, a raiz, a etimologia desta palavra é do latim. É sacer, que é sagrado, e legere, que é roubar, da onde vem a palavra em português lesar, legere. Então, no princípio, quando esta palavra surgiu, ela era usada para essas pessoas que roubavam túmulos, profanavam sepulturas. E com o passar do tempo, ela passou a ser usada para todos aqueles que roubam qualquer lugar, ou qualquer objeto, ou qualquer pessoa religiosa. Sacrilégio. É isso que é isso é um sacrilégio. É quando a pessoa não tem é irreverente, não tem cuidado, não tem
educação, não tem modos ao tratar as coisas sagradas, ou uma pessoa religiosa, ou ir lá e profanar um túmulo. Ela comete um sacrilégio. E você quer ver um sacrilégio comum que a gente comete? Você quer ver? Você deve estar falando, que isso? Eu não faço isso. Eu sei que isso que eu acabei de falar, você não faz. Eu acho que não, pelo menos, né? Eu não faço, eu não vou lá mexer em túmulo, essas coisas, né? Mas as palavras vão ampliando, né, a área em que elas são usadas. E há uma parte do sacrilégio que a gente faz muito, que é tomar o nome do Senhor em vão. Isso toda hora, dentro das igrejas denominacionais, as pessoas, em nome de Jesus. Qualquer pessoa, olha só, muita atenção na explanação. Qualquer pessoa que usa o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que oram em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que continuam na desobediência aos seus mandamentos, às suas duas ordenanças, estão tomando o nome do Senhor em vão. Eu não sei de você, você não sabe de mim. Qualquer pessoa que ore ou que use o nome de Jesus e que continua em desobediência aos mandamentos do nosso Senhor e ou as duas ordenanças do Senhor, tomam o nome do Cristo Jesus em vão e cometem sacrilégio. E aí eu convido você para abrir a Bíblia. Filipenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. Não é que aqui, o pastor Mário, numa época falavam isso quando eu fazia rádio. Era no meio do rádio que eles falavam, sabe? Eles gostam, hoje eu não sei porque, né? Mas sempre tipificar alguém, né? Então o pastor Mário vive com chicote na mão. Não tem chicote nenhum, eu estou explicando para você as coisas. Ninguém é obrigado a estar aqui acompanhando. Bem, nós temos aí, outro dia escreveu o nosso querido irmão Edgar, né, escreveu o nosso pequeno grupo, né, nosso pequeno rebanho, ele escreveu. Porque é pequeno mesmo, são pouquíssimas pessoas que participam com a gente. Pelo horário, né, um monte de coisa. Pessoas não gostam do meu jeito de falar, uns falam que eu falo muito devagar, né, mas eu quero que você entenda. Então eu também não sou perfeito e nem tenho pretensões de ser perfeito. Mas eu gosto de explicar as coisas. Porque eu sinto, às vezes, eu vou em algum lugar fazer alguma coisa e eu vejo que as pessoas não me explicam.
E eu não sou assim muito orelhudo, não sabe? Eu entendo com facilidade até. Mas eu vejo que as pessoas elas sabem, mas elas não conseguem explicar. Né? Você já entrou nesses sites aí? O cara que faz o site, ele sabe fazer o site. Só que ele não entende que a pessoa que vai usar aquilo não sabe como ele sabe. Então a pessoa trava, não sabe para onde vai. Entendeu? Eu quero que você saiba, não quero que você fique aí pensando quase disso. Olha, se você não entendeu, manda aí para mim um zap. Né? Ah, pastor, eu não sei escrever. Tá bom, então manda o áudio. Porque dura coisa é a gente não entender, né? Você já chegou aí em Filipenses 2, 9, 10? Olha o que está escrito. Falando do Senhor Jesus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, usar este nome, que é acima de todos os nomes, em desobediência a esse, de quem o nome você usa, é um sacrilégio. Se a gente confessa que é cristão, mas age, fala, e eu não vou aqui negar, porque eu não escondo as minhas coisas. Às vezes, eu falo de maneira mundana. Pastor Marco, eu estou falando, eu falo. Se você não quiser mais me acompanhar, o que eu posso fazer? Você vai procurar um outro perfeito, porque eu não sou perfeito. Às vezes eu penso de maneira mundana. Você não. Que bom. Então, quando a gente apresenta Cristo de maneira errada, seja por ignorância, seja por não conhecer, a gente toma o nome de Cristo em vão. Quando a gente diz, por exemplo, que ama Cristo, todos nós falamos isso, né? Porque amamos Cristo. Mas não fazemos o que Ele manda, como está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 46, a gente comete sacrilégio. E quando a gente comete sacrilégio, a gente corre um risco muito grande. Por causa disso que eu estou abordando hoje este assunto aqui. Não é à toa. E por causa disso que eu digo, olha, o primeiro que ouve o que eu falo sou eu. Eu não estou me colocando numa posição de superioridade. Eu estou dizendo que eu sou o primeiro que precisa ouvir. E graças a Deus que eu ouço primeiro. Por que a gente corre um risco muito grande? Abre sua Bíblia. Mateus capítulo 7, versículos 21, 22, 23. Nós não vamos ler tudo, porque tem ainda uma porção de coisas aqui para serem esclarecidas. E mais uma vez, não é me engrandecendo, nada disso, nada disso. Quem acha que eu falo essas coisas para me engrandecer, repense, por favor, porque não é para isso.
Mas este tipo de pregação aqui, dificilmente, muito dificilmente, você vai ouvir no púlpito de uma igreja denominacional. Muito, não estou falando que você não vai ouvir, estou dizendo que vai ser difícil. Então, quando a gente abriu aí Mateus 7, 21, 22, 23, olha o que o nosso Senhor Jesus diz. Ele não diz, olha, ele não diz assim, se você usar meu nome em vão. Ele não diz isso. Ele fala no geral. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Quem comete sacrilégio também está inserido aqui. Por quê? Porque o nome do nosso Senhor é santo. Eu sei que as pessoas falam, eu já ouvi gente lá atrás, quando eu me converti há 30, sei lá quantos anos, eu nem sei isso. Mas muitos anos, são muitos anos. Não, é preferível a pessoa falar meu Jesus do que falar um negócio qualquer. Né? Eu aprendi assim, lá atrás. Mas depois a gente vai revendo, vai pensando que a gente não pode usar o nome de Jesus assim. Meu Deus! Meu Deus! Não pode, o nome do Senhor é santo. O nosso Senhor é santo. O nome do Senhor representa a glória dele, a majestade suprema e divina. Então a gente não pode ficar usando, meu Deus, não pode, nem em brincadeira, então pior ainda. Brincar com o nome de Deus, chamar o nosso Senhor de o homem lá de cima. Olha. Isso desmerece o nosso Deus. Quando a gente não respeita, quando a gente não mostra amor, reverência, a gente comete o quê? Sacrilégio. E toma o nome do Senhor em vão. E a Bíblia está cheia de exemplo disso, hein? A Bíblia está, ó. E eu comecei a levantar aqui, daí eu fui apagando. Falei, meu Deus, se eu for ficar mostrando todos os exemplos, eu só mostro exemplo. Aí o pessoal vai falar, esse cara está enrolando, né? Mas não é, que é muito exemplo. Se você abrir em Levítico, capítulo 10, versículo 1, você vai encontrar um exemplo aí de sacrilégio de Nadab e Abiú. Sacrilégio. Você saber o que é. Usar o santo ofício, né? Ser pastor, por exemplo, é um santo ofício. Usar deste cargo para benefício próprio. Quanta gente eu conheço, né? Gente famosa, hein? Viu? Gente que hoje é deputado, bate o carro, leva no mecânico, meu irmão, me abençoa, faz aí. Usa o cargo para não pagar o cara, sendo que aquilo é profissão. E o tonto faz de graça, né? Isso é sacrilégio. É usar o nome do Senhor em vão, você está entendendo? Ou não? É muito fácil a gente enganar as pessoas. Mas o que eu vou levar disso? Jesus advertiu os fariseus
contra a prática sacrílega de fazer juramento. A gente, quando era criança, né? Lembra que eles faziam assim? Eu juro por Deus, juro. Olha, muito tempo. E eu fui tirando isso de mim, eu fui colocando isso para fora da minha vida. Né? Não jurar. Jesus ensinou que o templo e tudo relacionado com o templo que existia, né, e foi destruído, assim como a cidade de Jerusalém também foi destruída 70 anos depois de Cristo, tá? Mateus 23, 16 ao 22, né? Jesus ensinou que o templo e tudo que estava relacionado com o templo eram sagrados, ou melhor, eram consagrados a Deus. Hoje a gente vê as denominações consagrar isso, consagrar aquilo, consagrar. Aquilo que é consagrado é dedicado exclusivamente para Deus. Um carro que é consagrado não pode ser usado em outra coisa, a não ser para Deus. Isso que a gente precisa entender o que as palavras querem dizer. Quando você consagra alguém ou alguma coisa, e alguma coisa era consagrada no Antigo Testamento, no Novo Testamento, eu não consigo me lembrar aqui agora de alguma consagração, né, de substantivo, não consigo me lembrar. Não estou dizendo que não exista, mas eu não estou lembrando. E aquilo é para ser usado só para Deus. Então, uma das formas hoje mais comuns é a profanação do nome de Deus e do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é uma violação direta de Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Gostaria de convidar você para abrir aí Êxodo, Velho Testamento, capítulo 20, versículo 7. Você tem que estar atento a você. Depois que você já se controla mais, aí levar para outras pessoas. Isso não quer dizer que você vai ser perfeito. Não. Isso quer dizer que você já tem um controle, já tem um conhecimento, esse conhecimento te traz um controle muito maior do que você tinha. Porque a gente aprende isso desde pequenininho, né? Êxodo, capítulo 20, versículo 7, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Se você abrir aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 29, eu vou abrir com você. Quando o tempo permite, eu sempre vou fazendo. Efésios 4, 29. Olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quando a gente lê aqui, mas não está dizendo de usar o nome do Senhor em vão. Mas o nome do Senhor, usado indevidamente, é uma palavra torpe.
quantas vezes a gente, né, falei agora há pouco, mas eu aprendi que é melhor falar meu Deus do que usar um palavrão, né? Provavelmente algumas pessoas também aprenderam assim. Gente, a gente não pode usar o nome de Deus como se fosse um palavrão, porque a nossa vontade naquele momento é falar, ô, tá, papi, parará, popó, não é? Mas a gente fala, meu Deus, que bênção, isso é uma... Eu fico, gente, tem coisas que me deixam numa irritação quando eu ouço isso, né? O sujeito fez uma coisa toda errada, o outro fala, vai abençoado. Na verdade, ele não quer falar abençoado. Você sabe o que ele quer, vai, seu... né? Mas ele fala abençoado. O que ele pensou, porque ele não usou a palavra, mas o coração, a mente, tudo usou. Ele só usou a palavra abençoada, ele trocou o palavrão pela palavra abençoada, mas esse vai é o palavrão. E o nome de Deus não pode ser usado assim. Não pode. Isso é usar o nome de Deus em vão. A gente não pode pegar um palavrão e trocar pelo nome de Deus e achar que está tudo certo. Embora algumas igrejas, nós estamos falando de sacrilégio, estamos trabalhando aqui no assunto, né? Embora algumas igrejas tenham santos, né, elementos sagrados, eu estava agora de manhã, um pouquinho antes de começar a programação, acho que eu entrei no Facebook e dei uma passadinha, né? E vi lá um sujeito falando, explicando por que ele é católico. E eu escrevi lá, né? Uma explicação então não explica nada, porque ele falou que quem fundou tal igreja, que quem pode fundar uma igreja é só quem morreu e ressuscitou. Só Jesus Cristo. Aí eu concordo com ele, está certo. Né? Porque o resto, a igreja é a igreja de Cristo. A igreja dos salvos que será arrebatada. Até aí nós estamos de acordo. Só que do mesmo jeito que existem as denominações cristãs evangélicas, existem as igrejas católicas apostólicas romanas com nome de santo. Também não foi Jesus que criou a igreja Nossa Senhora de Fátima. Não foi também. Quem foi? Foi um padre, um papa, um bispo, um cardeal, não sei. Mas Cristo não foi. Então é uma explicação. Eu escrevi isso lá. Né? Para que quem não fique jogado aí sem entender. Então existe igreja que tem coisa que é sagrada. E a Bíblia diz sobre todos os crentes em Cristo. Abre sua Bíblia aí. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Eu quero, meu irmão, que se entenda. Porque às vezes eu falo aqui dos espíritas, às vezes eu falo dos católicos, não sei o quê. Eu não estou falando mal. Eu estou esclarecendo coisas que não estão esclarecidas. Porque tem no nosso meio pessoas que, se receberem um apertozinho, elas espanam, elas voltam da onde elas saíram. Porque, é verdade. É verdade coisa nenhuma. Por causa disso que eu vivo explicando as coisas. O que a Bíblia diz sobre todos os crentes?
não apenas alguns crentes selecionados, todos os crentes. Você abriu aí em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. É isso que a Bíblia diz, de todos os crentes. Não do santo tal, não do pastor tal, nem do apóstolo tal. Não, é de todos os crentes. Está aí, ó. Leia aí, o que está escrito? 1 Pedro 2,5. Sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, quando o sujeito pede para você fazer sacrifício na igreja cristã, na igreja evangélica, nas denominações, ele está mentindo para você, porque está dizendo que o nosso sacrifício é espiritual por intermédio de Cristo. Noite do sacrifício, mentiroso, sacrilégio, está usando o nome de Deus em vão, está usando a palavra de Deus em vão. Você está vendo por que às vezes eu venho aqui e sou incisivo? Porque a Bíblia está me dizendo assim. Não adianta vir um sujeito aqui que é famoso, que é dono, tanto faz, é mentiroso. Porque a Bíblia está dizendo, você tem que sacrificar. Não quis sacrificar coisa nenhuma. Então, quem que é mentiroso? Você ou a Bíblia? Eu fico com a Bíblia. Você é mentiroso. 1 Pedro 2,5. É um sacrilégio isso que eles ensinam. É sacrilégio quando diz lá, santa tal, o santo tal. É sacrilégio porque a Bíblia diz que todos nós somos casa espiritual. Não são alguns que são santos, são todos. São todos. Então, eu não estou falando mal. Estou explicando para você que o sacrilégio é uma das coisas mais cometidas hoje. Sacrilégio contra Deus. Por quê? Porque eu falei aqui que 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída e o templo também. Então, por que Cristo apontou esse detalhe do templo que seria destruído, que não sobraria pedra sobre pedra e tal? Porque o templo destruído, nós somos agora o edifício do nosso Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo. Quer ler sobre isso na Bíblia? Coríntios 3, 9. Leia. Você quer que eu repita o que eu falei? 70 depois de Cristo, o templo foi destruído. O templo somos nós agora. Morada do Espírito Santo de quem? De Deus. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pô, mais claro que isso. Não existe para mim mais claro que isso. Se alguém passar em frente uma igreja denominacional, seja católica, seja evangélica, e pegar um desses spray e escrever lá qualquer blasfêmia, né? É um ato de sacrilégio.
seja na Igreja Católica, seja no centro de Umbanda, seja no centro espírita, seja na congregação, seja no Testemunha de Jeová. Se a pessoa fizer isso, é um ato de sacrilégio. Não porque a igreja é um negócio santo, porque o prédio é santo, porque Deus habita ali dentro da igreja. Não é nada disso, nada disso. Mas a intenção, Deus não habita ali, o prédio não é santo, vamos deixar isso bem claro. Mas a intenção de quem pegou o spray e escreveu coisas ali, né, era exatamente desrespeitar Deus. Mas Deus não... Mas a intenção era desrespeitar. E a intenção é que torna esse vandalismo em ato de sacrilégio. E a própria Bíblia diz isso. A intenção, quando Deus diz que vê o nosso coração. Então o ato de sacrilégio não é só cometido contra a igreja cristã evangélica, não. A igreja católica pode se cometer um ato de sacrilégio contra um centro espírita, se a pessoa passa. É um sacrilégio, porque a intenção, na verdade, foi provocar a Deus. E quando as igrejas denominacionais, já vai acabar, nas mais diferentes ramificações, né, elas também promovem ato de sacrilégio. Você quer ver um ato de sacrilégio? É quando a igreja rouba. Você lembra porquê que eu falei da palavra sacrilégio, que foi formada do latim sacer e ludere, que era roubar, coisa sagrada? Então, quando a igreja, nas mais diferentes denominações, né, roubam a santidade de Deus e aplicam esta santidade em pessoas ou coisas, quando a igreja torna santo pessoas ou figuras, ou quando a igreja reza para santo, ou ordena que determinadas entidades ou objetos sejam motivo de reverência, elas estão cometendo um sacrilégio. E o nosso tempo acabou. Tinha mais coisa para falar, mas chega. Nosso tempo acabou. Vamos encerrar. Eu acho que deu para você entender. Porque o bom entendedor entende rapidinho. Grato, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensinou hoje. Grato. Eu acho que juntos hoje nós pudemos crescer um pouquinho, que seja. Um pouquinho, só que tenha sido. Na graça e no conhecimento do Senhor. Continua, meu Pai amado e Deus Todo-Poderoso, nos livrando de toda mentira e nos ajudando a não proclamarmos em vão teu santo nome nem cometermos sacrilégio. Esta é minha oração, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém.